depois que descobrimos quem somos, entendermos o nosso chamado, recebermos a direção, passarmos pelo processo, buscarmos a excelência e construirmos um legado, Deus nos leva ao último degrau da maturidade espiritual. Porque existe algo maior do que saber quem somos, maior do que para onde vamos e maior do que aquilo que deixamos para as próximas gerações. É decidir a quem pertence a nossa vida, que chamamos de entrega. Então a entrega, ela é o ato final que abre o céu sobre a terra. É o ato que liga céu e terra. Eu gostaria que vocês abrissem em Romanos 12:1. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo que ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. É isso que fala em Romanos 12:1. O que Paulo está pedindo aos romanos, né, que ele pregou lá o evangelho, ele estava falando exatamente: portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo que ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Então, por exemplo, o que Paulo falou aqui? A gente vê muitos, naquela época existiam os fariseus, né? Os judeus, fariseus e saduceus, que eram líderes religiosos, eram membros religiosos, e o que a gente vê muito hoje, alguns, infelizmente, no nosso meio, envergonhando o evangelho, com um talento muito forte para a pregação, para o ensino, oratória, a retórica, pessoas muito boas, com talentos assim, que às vezes que a gente vê que Deus deu esse talento para eles, mas a vida não é um sacrifício vivo, né? Ele se deixa levar por isso assim, todo esse estudo ele serve para mim, inclusive, principalmente para mim, para nós todos, porque a gente vê que é muito difícil a gente ter o conhecimento e aplicá-lo no dia a dia. É complicado, é difícil, mas nós temos que tentar, nós temos que ter o discernimento de fazer de usar esse conhecimento para a nossa vida prática, senão ela é fraca, né? É isso que Paulo está pedindo, um sacrifício vivo para Deus, do nosso corpo, da nossa vida, né? Isso é entrega, nós nos entregamos, esse é o sacrifício, né? Agora eu gostaria que os irmãos fossem lá em Salmo 37:5. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele o ajudará. Quando a gente entrega o nosso caminho, o nosso propósito a Deus, e nós alinhamos isso, ele endireita as nossas veredas, né? Se a gente está indo para um caminho que às vezes o nosso entendimento humano deseja ir, ou a gente acha que é certo ir, ele não vai deixar a gente seguir, ele vai interromper, ele vai dar direcionamento, o Espírito Santo vem e toca. Então, só que nós temos que entregar com fé, com vontade, né? E aí sim, eu acredito que tenha esse direcionamento divino e vem até nós, né? Agora eu gostaria que os irmãos fossem Marcos 8:34. Depois chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quer ser meu seguidor, vir após mim, algumas traduções, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que isso quer dizer? Alguém se arrisca? Quer dizer que a gente tem que pegar nossos fardos e seguir Jesus, independente das circunstâncias. E assim como Jesus foi perseguido, teve adversidades, nós também teremos. Exatamente. E assim, e mais para frente, alguma parte aqui do Evangelho, ele fala que o fardo dele é leve, né? O jugo dele é leve e o fardo é leve, né? Para aqueles que o amam, né? A gente entrega ele, né? Então, se a gente não entregar, ele vai ser pesado. Exatamente. Por isso que eu te digo, a entrega, esse sacrifício vivo, ele tem que ser feito por amor, porque ele nos comprou a preço de sangue. Então nós somos propriedade de Cristo. Por exemplo, uma coisa que eu até comentei no último culto nosso com o nosso pastor, foi justamente isso. Eu falei, a gente vê alguns irmãos às vezes indo para a igreja por medo de perder a salvação. Não deve ser por medo. Eu não posso ir para o culto por medo. Eu tenho que ir por amor. Porque se for por medo, eu estou indo de forma falsa. Eu estou indo de forma obrigatória. Então, tem alguma coisa errada. Eu tenho que ir por amor. Eu tenho que ser servo por amor. Não de forma obrigada.
né? Então, essa questão do medo é complicado, né? A questão das bênçãos, eu vou lá porque eu quero pegar minha bênção, eu quero prosperar, não sei o quê, também é uma coisa que eu já acho um pouco como se fosse uma barganha, e não pode ser barganha. Eu tenho que ir lá para servir, não ele me servir, né? Eu penso assim, não sei, posso estar errado, mas então é isso, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, né? A sua cruz é as tribulações que a gente passa no dia a dia, né? Negar a nossa carne, algumas passagens ali que Paulo fala que a carne, o espírito milita com a carne, né? Então é isso, basicamente isso. E essa é a forma, isso é entrega, isso você se entrega de verdade, que é o objetivo do nosso último capítulo aqui do episódio, o propósito definido. Então, ao longo desta jornada que passamos, aprendemos, né, a questão de identidade, chamado, direção, processo, excelência e legado. Cada um desses pilares ele vai nos conduzir a um lugar específico de crescimento espiritual e material também, porque uma coisa liga a outra. Não existe um último passo, não existe. Mas eu entendo que a entrega, diante de todos esses que a gente passou, a entrega é o mais difícil, é o mais profundo, mas talvez o mais importante que nos leve ao crescimento espiritual e material. É aí, às vezes, esse último passo, às vezes a gente tem todos esses 6 anteriores, mas o último a gente não tem, porque a gente não quer se entregar. A gente não quer, a gente fica assim, é igual um namoro, né? A gente ali conhecendo a pessoa e tal, na hora de chegar para casa, muito jovem, na hora de chegar para casar, o cara vai pensar, não, tenho medo, não quero casar. Peraí, né? Então, ou não termina nada, começa tudo e não termina nada, né? Então, esse é o detalhe. O mais difícil é a entrega. Eu vou ser bem sincero, irmãos, eu ia fazer esse livro, vou contar um testemunho aqui, eu ia fazer esse livro, esse episódio, só em seis pilares, que já estava gravado. Porque esse vídeo está sendo mais difícil, entendeu? Não sei porquê, mas eu decidi, né, conversando com alguns irmãos e principalmente com Deus, decidi fazer de forma completa. Até porque o 7, ele está na Bíblia de forma, né, simbolicamente, de forma muito ávida, né? Então, nós não vivemos plenamente o propósito de vez enquanto continua tentando controlar a própria vida. Enquanto a gente tenta controlar a nossa vida, temos todos os 6 anteriores, mas ainda assim estamos querendo controlar a nossa vida do nosso jeito, a gente não vive o propósito de Deus. A gente vive pela metade. Ou seja, não chega à sua essência e à excelência que é o propósito de Deus. Então vamos lá, a origem etimológica da palavra entrega. A palavra entrega possui raízes ligadas ao latim tradere, que significa transmitir, passar para outros, confiar, colocar sob autoridade. Da mesma raiz surgem palavras como tradição, traditio, aquilo que é transmitido. O que isso significa? A palavra entrega, quando eu entrego algo a alguém, ela vem a origem linguística dessa palavra vem disso aí. Traditio, tradição. Eu transmito um conhecimento, eu transmito um entendimento do que significa aquela palavra através da tradição. Aconteceu isso muito com o povo hebreu, né? Os judeus, tradição. Acontece isso com muitas culturas que às vezes não são cristãs, de tradição, né? De entrega, né? A palavra também deriva de tradutor, aquele que transmite uma mensagem. Entregar transfere a posse ou controle de algo. Juridicamente falando, quando eu entrego algo a alguém, eu estou transmitindo a propriedade, né? Eu estou transmitindo algo, tem um vínculo jurídico. É a mesma coisa quando você se entrega. Você está transmitindo e dando posse da tua vida. Você tá dando, na verdade, você não está dando nada, não. Você está simplesmente aceitando aquilo que você é, né? Que é a propriedade de Deus, criação de Deus, né? No sentido comum, entregar é colocar algo nas mãos de outra pessoa. No sentido espiritual, entregar é colocar a vida nas mãos de Deus, né? Não significa desistir, não significa abandonar sonhos, não significa perder,
significa confiar completamente na soberania divina. No contexto cultural e histórico da palavra entrega, né? No contexto hebraico, a entrega estava associada ao altar. Então a gente vê ali que desde os dias de Abraão, o altar representava o lugar onde algo era colocado diante de Deus em conhecimento da sua soberania, né? Quem lembra da questão de Isaac, lá naquele louvor que é entre a fé e a razão, quando Abraão sobe o morro com Isaac, e eles não tinham cordeiro. Abraão sabia o que ele tinha que sacrificar, que era o menino, era o filho primogênito dele, né? Não, na verdade Isaac não era o primogênito, né? Mas, assim, era o filho da promessa. Ele teria que sacrificar o filho da promessa, né? Então, quando Abraão levou Isaac ao Monte Moriá, o que Deus estava provando não era a capacidade de Abraão de sacrificar, era a sua capacidade de entregar, de se entregar completamente, inclusive entregar um bem maior que ele esperou 25 anos. Entendeu? Que Abraão entendeu que não era dele aquilo, era de Cristo, era de Deus. Por isso que ele foi e fez o ato de sacrifício, né? Então o altar, o que é o altar? O que é esse sacrifício? Ele sempre foi e sempre será um símbolo de confiança e fé. O homem entregava, Abraão entregou, porque reconhecia que tudo pertencia ao Senhor. Quando a gente acha que tudo pertence a nós, gente, sinceramente, nem na vida aqui, material, nem nossos filhos pertencem a nós. Se vocês analisarem, entendeu? Nem nossos filhos pertencem a nós. Por quê? Porque vamos supor que eu e a Juliana somos casados, né? E nós temos, nós somos casados, mas vamos supor, nós temos um filho menor, vamos supor que nós temos um filho menor. Se, porventura, juridicamente falando, né, um caso hipotético, nós tenhamos que nos separar e partilhar bens materiais, e nós temos um filho menor, eu tenho que ter intervenção do Estado. O Estado determina. Por quê? Porque ele vai ver o que é melhor pro filho menor, o nosso filho menor. Então ele vai intervir. Entendeu? O Estado tem que ser, ele vai estar... então nem essa decisão é nossa. Quanto mais a gente achar que coisas são nossas. Então, gente, não é nada nosso. É tudo permissão divina, é tudo dele. Então a gente tem que entregar, né? No contexto greco-romano, que é o contexto do Novo Testamento, Paulo utiliza em Romanos 12:1, que a gente acabou de ler, uma linguagem que seus leitores compreendiam muito bem na época, né? O que Paulo quis dizer com aquilo ali? Os sacrifícios faziam parte da cultura religiosa da época, porém Paulo apresentava algo revolucionário. Não era o sacrifício de matar animais, né? Ou de oferecer animais e holocausto a Deus. Paulo apresentou para aquela situação o que Cristo veio apresentar no evangelho dele. Ele não pedia um animal morto como sacrifício. Ele pede uma vida viva, um sacrifício vivo, ou seja, uma entrega diária da vontade humana à vontade de Deus. Entendeu? É a troca da nossa vontade à vontade divina. O que significa isso? Obediência. Entendeu? Aos mandamentos divinos. Agora vamos ler, a gente leu ali em Marcos 8:34, né? Anteriormente, o que é entrega segundo Jesus Cristo? Ele fala ali, se alguém vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então a palavra utilizada para negar-se carrega a ideia de renunciar ao direito de governar a própria vida. Nos dias atuais, hoje, nos dias contemporâneos, isso aqui soa como um absurdo. Mas é isso, é essa entrega, é essa identidade, quando nós sabemos quem somos perante Deus. Isso é o princípio de humildade. Quando a palavra fala humildade, é isso. Não é ser pobrezinho de miserável, não é isso aí não. Essa humildade é se submeter à autoridade de Deus e de Cristo. Essa é a diferença, isso é a humildade. Quando alguém faz uma oração simples, eu tenho um estudo lá do Pai Nosso, lá no canal. Quando a gente fala assim, Pai Nosso que estás no céu, seja feita a sua vontade, né? Isso já é um princípio de humildade.
Entendeu? De você ser humilde e se submeter a Deus. E pedir a Ele, e peticionar a Ele, né? A palavra utilizada para negar-se carrega a ideia de renunciar ao direito de governar a própria vida. Jesus não estava convidando pessoas para apenas acreditar nele. Tem muita gente, pessoa que acredita nele, né? Mas não segue os seus mandamentos, seus evangelhos, né? A aplicação do que a palavra quer dizer. Ó, o que Jesus estava fazendo? Ele estava convidando pessoas a segui-lo, né? A tornar-se discípulos dele. E seguir, para seguir, exige entrega. E essa entrega é o quê? Essa entrega é irmos toda quarta e domingo na igreja? Orarmos e... Não. É importante, temos que congregar? Temos. É excelente, é primordial. Mas a entrega verdadeira é o sacrifício do dia a dia, todos os dias, acorda, levanta, e é esse que é o objetivo dessa série, é se entregar de verdade, dentro de todos esses 6 conceitos anteriores, né? E o mais importante é esse último. A cruz não era um símbolo religioso para os ouvintes de Jesus, era um instrumento de morte antiga e transformação de vida, e vida nova. Novidade de vida. Por isso, tomar a cruz significa morrer para a própria vontade, para viver a vontade de Deus. Pô, é difícil, né? É difícil isso, né, gente? Puxa vida, como que eu vou abandonar a minha vida e viver isso que falaram há 2000 anos atrás? Mas isso não é para qualquer um, não. Não é para qualquer um. Por isso que muitos são chamados e poucos são escolhidos, né? O maior conflito humano, qual é o nosso maior conflito humano? O maior problema da humanidade nunca foi a falta de inteligência, nunca foi falta de recurso, ou falta de dinheiro, ou falta de oportunidade. O maior conflito sempre foi o controle, nós queremos ter controle. Nós somos meio narcisistas. Eu estudo um pouco de psicologia também, eu vejo. Nós temos 4 formas dentro da nossa mente, chama-se tetradissombria. Nós somos nós somos narcisistas de natureza. O que vai diferenciar a gente? Princípios e valores, né? E esses princípios e valores de um cristão é pautado e fundamentado na palavra. Ó, desde o jardim do Éden, o homem deseja decidir sozinho o que é melhor para a sua vida. O que aconteceu com Eva? Foi ludibriada ali pela serpente, caiu em desgraça. Mas toda vez que assumimos o controle que pertence a Deus, perdemos a direção que vem de Deus. Ele se afasta, não quer meu conselho, então tá bom. Segue aí conforme você quer, vai sofrer as consequências. Por isso o Salmo 37:5, que nós já lemos, declara: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Observe a ordem: primeiro entrega, depois confiança, então Deus age. Quando não existe entrega, não tem confiança. Quando tem uma entrega, mas também não tem confiança, não tem Deus agindo. Agora, quando entregamos, confiamos e esperamos, porque não é no nosso tempo, é no tempo dele, Deus age, e age mesmo. Então, a aplicação prática na nossa vida. A entrega é a chave que transforma conhecimento em experiência. Não adianta eu ter o conhecimento se eu não acredito nele e não aplico ele no meu dia a dia. Eu só vou ter o conhecimento, né? Muitos conhecem a palavra, poucos se rendem à palavra. Esse é o detalhe. A gente tem que conhecer e se render a ela. Muitos desejam as promessas, poucos desejam o altar do sacrifício. Entendeu? Por isso podemos afirmar, não há propósito sem entrega. Porque Deus não revela plenamente seu propósito a quem não está disposto a se entregar. Não há direção sem rendição. Porque Deus guia aqueles que permitem serem conduzidos. Ele não vai obrigar ninguém a ser conduzido, não. Ele não vai ensinar ninguém, não. A gente tem que ir atrás. E a gente tem que ter rendição, a gente tem que se render. Não há excelência sem sacrifício. Porque tudo aquilo que possui valor... Olha isso aqui, gente. Tudo aquilo que possui valor exige renúncia, disciplina e dedicação. Então, gente... eu quero emagrecer 30 quilos, mas não tem sacrifício, não treina, não faz nada. Então, tudo que possui valor tem que ter
sacrifício, disciplina e dedicação. Tudo. Estudo, eu quero passar naquela prova. Tem que ter renúncia. O verdadeiro amor, quem ama de verdade, eu sempre falo isso. A gente só identifica quando a gente ama, quando a gente tem renúncia por aquilo que a gente ama. Se a gente ama Cristo, a gente tem que renunciar. Não adianta falar da boca para fora. Tem renúncia? Não tem. Então é mentira. Né? É a mesma coisa com o relacionamento entre marido e mulher. Cara, não somos perfeitos. E ninguém casa. Eu parto do princípio, eu não casei com a Juliana amando ela. Tenho certeza que ela também não me amava. A gente tinha uma paixão, né? Uma juventude. Hoje eu tenho certeza que ela me ama e eu amo ela. Por quê? Porque tem rendição. Eu renuncio certas coisas que a minha vontade não é renunciar. Ela renuncia certas coisas que a vontade dela não é renunciar. Mas por quê? Em nome do amor. Porque em 1 Coríntios 13 fala exatamente isso. O amor, tudo prevalece. Não adianta nada, dons nenhum sem amor. Então, para encerrar, nós vamos falar ali, recapitular. A identidade responde quem eu sou. O chamado responde por que eu existo. A direção responde para onde eu vou. O processo responde como Deus me prepara. A excelência responde como devo viver. O legado responde o que deixarei. Mas a entrega responde a pergunta mais importante de todas. A quem pertence a minha vida? A quem pertence? A mim? A minha mãe? Ao meu pai? A minha esposa? Ao meu filho? A quem pertence a minha vida? Negativo. Pertence a Deus. Ele me criou, Ele me dá todas as coisas e é Ele que determina a minha vida, né? Quando entregamos nossa vontade ao Senhor, o céu começa a governar começa a governar a terra através de nós. Porque a entrega não é perder o controle, é colocá-los nas mãos daquele que sempre soube o caminho de tudo. Então, gente, para encerrar, a profundidade da sua entrega, agora aqui, para nós todos, a profundidade da sua entrega determinará a profundidade da sua experiência com Deus. O propósito revela o caminho, mas a entrega abre a porta para caminhar nele, nesse caminho que Deus revela. Só vai depender da gente, de mais ninguém. É a busca incessante todos os dias. É difícil, mas é uma honra. A gente tem que tentar da melhor forma e é uma honra. Eu quero agradecer a todos por esse estudo, por esse propósito que a gente definiu lá no início do ano. E hoje estamos entregando. Eu quero fazer uma oração e agradecer por ter conseguido realizar esse projeto para a honra e glória de Deus. Espero que esse seja um projeto que edifique a vida de qualquer um, não para mim, mas para honrar a Deus nesse projeto. Vamos lá. Senhor Deus, amado Pai, quero agradecer mais uma vez por ter me ajudado a conduzir esse projeto tão maravilhoso, para honrar o seu evangelho, o seu nome, e transmitir um pouquinho de conhecimento, porque sou tão limitado, sou tão frágil, e eu peço todos os dias que o Senhor venha me abençoar e me direcionar e me dar sabedoria, para que eu consiga seguir o propósito espiritual e consiga direcionar a minha família, os meus negócios, para que a minha vida seja exemplo do seu evangelho, Pai. Me direciona, não me deixe cair em tentação, não me deixe declinar e sobretudo, não deixe enfraquecer a minha fé, Pai. Não deixe. Eu agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Valeu, pessoal, e obrigado mais uma vez. Falou, filho. Valeu. Deus abençoe. Tchau, tchau.